Eles podem destruir fortunas em segundos, sem tribunal, sem defesa. E ninguém nunca perguntou a você se isso era justiça. Um juiz invisível, sem toga, sem júri. Basta uma assinatura e impérios desmoronam. Foi assim que magnatas russos perderam iates e contas secretas. Foi assim que aliados do príncipe saudita foram isolados após o assassinato de Khashoggi. Foi assim que até um juiz brasileiro entrou para a lista negra. A Lei Magnitsky é vendida como arma contra corruptos globais, mas toda arma dispara nos dois sentidos. De um lado, ela atinge ditadores e saqueadores. Do outro, funciona como uma rede onde governos, bancos e elites decidem quem pode prosperar. Congelam ativos, bloqueiam negócios, proíbem viagens. E quem paga a conta? Quando empresas são sancionadas, empregos somem. Quando fortunas são congeladas, pequenos investidores perdem rendimentos. E quando fronteiras financeiras se fecham, o impacto cai sobre quem nunca foi ouvido em tribunal. Você acha que está imune porque não é milionário? Mas e se essa mesma lógica pudesse congelar a sua conta digital, bloquear um Pix, cortar seu acesso a serviços básicos? A balança parece pesar apenas contra os poderosos, mas no próximo bloco você vai ver como ela já está programando a sua mente, desde antes da Lei Magnitsky. Pegue uma moeda agora, segure-a firme por 30 segundos. Pergunte em silêncio: isso é minha liberdade ou meu controle? Desde criança, você foi treinado para obedecer. Na escola, aprendeu a levantar a mão para pedir permissão até para ir ao banheiro. Na igreja, ensinaram que questionar é pecado. Na família, ouviu que o mundo é perigoso, melhor não se meter. E no trabalho, repetiram que ordens são ordens. Esse condicionamento não criou apenas cidadãos dóceis. Criou consumidores previsíveis. Pessoas que aceitam filas, taxas, juros, bloqueios, sem reclamar, sem resistir. Quando uma lei como a Magnitsky aparece, você já está programado para aplaudir. Você pensa, é para punir os corruptos, mas não percebe que o mesmo sistema que bloqueia bilhões de um oligarca pode, com a mesma facilidade, bloquear seu cartão de crédito, travar seu Pix, segurar seu salário numa conta digital. E você aceitaria em silêncio porque sua mente já aprendeu que a autoridade não se questiona. Esse condicionamento tem um custo. O custo do sim automático. Você diz sim a taxas bancárias abusivas, sim a horas extras não pagas, sim a regras que drenam seu tempo e sua energia. Cada sim custa horas de vida, projetos abandonados, dinheiro que poderia estar no seu bolso. Você acha que está protegido porque segue as regras. Mas e se justamente esse obediência for o pacto oculto que mantém você sempre endividado, exausto, improdutivo? Pegue um papel e escreva a palavra sim. Olhe para ela por 30 segundos. Depois, rasgue-o ao meio. Esse é o primeiro corte no contrato invisível que você assinou sem perceber. No próximo bloco, não vamos apenas falar de traumas. Você vai encarar a parte de si mesmo que sempre sabotou sua riqueza. A sombra que gasta por impulso, que aceita humilhações, que se vicia em corridas sem prêmio. E o mais perturbador, você vai ver como governos e bancos aprenderam a explorar exatamente essa fraqueza, como se já tivessem acesso direto à sua mente. Existe uma parte de você que nunca aparece nas fotos sorridentes. É a parte que se odeia por procrastinar, que compra coisas inúteis só para anestesiar o vazio, que se sabota exatamente quando poderia avançar. Essa é a sua sombra. Não é o inimigo externo, é o pacto interno. O medo que veste máscaras, o funcionário esforçado, o filho obediente, o amigo que sempre diz tudo bem. Mas atrás da máscara, o buraco, não se sentir suficiente. Esse buraco tem um preço. Horas jogadas em redes sociais, compras por impulso que viram dívidas, discussões inúteis que drenam energia e afastam oportunidades. O resultado? Boletos acumulados, sonhos parados e a sensação eterna de correr sem nunca chegar. Você acha que a sombra é só um drama psicológico, mas o sistema sabe como explorá-la.
Bancos oferecem crédito quando você está frágil. Empresas vendem status quando você se sente pequeno. Governos prometem segurança quando você tem medo. Eles não precisam vigiar você. Basta alimentar a parte que já se sabota sozinha. Feche os olhos por 30 segundos e sussurre: eu vejo minha sombra. Porque só o que é visto pode ser desarmado. No próximo bloco, você vai descobrir que a liberdade que você sente não é liberdade, é uma prisão dourada. Você acha que é livre porque pode escolher. Escolher o celular, a série, até a fé. Mas tudo já vem programado. O sistema inventou um truque brilhante: fazer da prisão uma vitrine. Um app promete produtividade, mas cada notificação rouba fragmentos do seu foco. Um cartão dá poder, mas cada compra te prende numa corrente de dívida invisível. Guru espiritual fala de expansão, mas vende cursos que drenam exatamente o que poderiam te libertar. Essa é a falsa liberdade. Comprar símbolos, em vez de conquistar significado. Trabalhar para ter status. Tirar fotos de viagens que você nem viveu direito. E ainda assim, sentir um vazio inevitável. Esse vazio não aconteceu por acaso. Ele é o motor secreto do sistema. Porque quem se sente completo não consome. Quem tem paz não precisa de distrações. Quem é realmente livre não pede autorização. E aqui está o golpe final. Se um clique na lei Magnitsky pode isolar um país, o sistema te isola com um bloqueio de crédito ou um app travado. A prisão é a mesma, muda apenas a escala. A prisão mais cruel não tem grades. É feita de desejos embalados, e você chama isso de liberdade. Pegue seu celular agora. Desinstale um app que te devora a atenção. Esse é o seu primeiro ato de rebelião contra o vazio dourado. No próximo bloco, você vai experimentar uma ruptura real. Não uma teoria abstrata, mas um momento tão desconfortável que pode desconstruir a prisão inteira. A prisão dourada começa a rachar, de dentro para fora. Não foi um decreto. Foi você percebendo que o jogo sempre foi interno. Sem a sua obediência, o sistema desaba. Você não é sua vítima. É cúmplice do seu próprio castigo. Assinou contratos invisíveis, juros abusivos, silêncio abusado, aprovação em troca de dores. Mas aqui está a sua libertação. Se foi você quem assinou, é você quem pode rasgar. Essa é a sua reprogramação. Justiça e controle se misturam no mundo lá fora. Mas aqui dentro existe um não que ninguém pode sancionar, bloquear ou congelar. E no lugar do sim automático, você finalmente escolhe, realmente. Imagine o mesmo poder de um clique que congela bilhões, sendo usado para libertar sua mente. A arma do controle se torna a chave da liberdade. A ruptura dói. Você perderá identidades falsas, prazeres enganosos, justificativas confortáveis. Mas cada perda abre um novo caminho. Sem essa dor, você continua correndo no vazio. Com ela, começa a caminhar com propósito. Escreva: eu revogo o pacto invisível. Repita em voz baixa 3 vezes. Em seguida, queime, rasgue ou descarte. Esse é o seu primeiro ato de reprogramação. No próximo bloco, você não vai apenas rasgar o contrato. Vai firmar um novo pacto com a sua liberdade financeira. A consagração do corte. Você atravessou as sombras, viu a justiça virar controle, reconheceu o condicionamento e hoje, aqui, fez a ruptura. Mas ruptura sem pacto é só rachadura. Agora é a hora de selar. Esse pacto não é com governos, não é com bancos, não é com elites. É com você. De hoje em diante, cada escolha é ato de soberania. Não é sobre consumir menos ou trabalhar mais. É sobre não permitir que o vazio dite sua próxima decisão.
É sobre transformar o clique que congela fortunas na chave que liberta sua mente. Consciência é a moeda mais rara do século. Quem a possui não corre no labirinto. Quem a possui não é refém, é dono da balança. Ritual final. Pegue a moeda do primeiro bloco. Coloque-a sobre a mesa. Diga em voz firme: eu não sou refém do sistema. Eu sou dono da minha balança. Guarde essa moeda em um lugar visível. Ela não é só dinheiro. É o lembrete de que você não negocia mais sua liberdade. Agora escreva nos comentários: eu revogo o pacto invisível. Este não é o fim do vídeo, é o começo da sua mente reprogramada, uma mente proibida de ser controlada.